Agora que você já sabe que o juiz, quando ele estiver julgando um processo, ele tem que dar paridade de tratamento para as partes. E essas partes têm que agir com boa fé e tem que cooperar para que a gente consiga chegar numa solução justa. Agora que você também já sabe que o processo tem que terminar num prazo razoável e o juiz tem que fazer o possível para analisar o mérito da demanda, é importante você lembrar que o juiz, ele é um aplicador da lei. O juiz, quando ele está olhando para o ordenamento jurídico, quando ele está olhando para a lei, ele não pode pegar e interpretar observando o interesse da prima ou o interesse da amiga. O juiz, quando ele estiver aplicando o ordenamento jurídico, ele tem que observar o quê? Ele tem que observar os fins sociais, o interesse social e a exigência do bem comum, não é do bem pessoal. Sabe por quê? Porque quando eu pacifico um conflito, eu não resolvo só um problema daquelas partes, eu resolvo um problema social. Então, quando o juiz estiver interpretando uma lei, o que ele tem que fazer? Quando ele está olhando o ordenamento jurídico, ele tem que observar o fim social e a exigência do bem comum, resguardando sempre a dignidade da pessoa humana. Porque se eu tiver num conflito entre capital e pessoa humana, o que vai levar em conta? Pessoa humana. E além disso, o juiz tem que atender, quando ele for aplicar a lei, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Isso tudo está no artigo 8º. Então lembre-se do seguinte, o juiz, quando ele for aplicar o ordenamento jurídico, ele não pode levar o interesse pessoal, ele tem que observar o quê? Os fins sociais e a exigência do bem comum. Ele tem que atender também o quê? A dignidade da pessoa humana, e ele tem que observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Ritson, no meu livro de Direito Processual Civil tem 537 milhões de princípios. Eu sei, no meu também tem. Vejam só, gente. Se cair no teu edital normas fundamentais do processo civil, o que tu tem que estudar? Artigo 1º ao 12. E vai ter maluco começando a estudar 200 milhões de princípios. Não, porra, não é assim. Se ele coloca normas fundamentais do processo civil, artigo 1º ao 12. Agora, se ele escreve princípios constitucionais do processo, aí já é diferente. Se ele escreve princípios informativos do processo, é diferente. Agora, se ele colocar apenas normas fundamentais do processo civil, que é o que deve estar vindo em breve nos nossos próximos editais, é artigo 1º ao 12, você tem que estudar isso aqui. Fechou até aí, pessoal? Olha só. Uma das principais mudanças do nosso CPC atual é esse princípio aqui, que é o princípio da não surpresa. E no nosso curso, eu vou falar toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Ritson, como assim não surpresa? É porque esse princípio da não surpresa, ele está no artigo 9º e no artigo 10 do CPC. Por esse princípio, o juiz não pode pegar e aplicar uma decisão, ele não pode proferir uma decisão surpreendendo a parte. Ritson, o que é surpreendendo? É o seguinte, o juiz pega o processo e sem te intimar, sem te avisar daquele fundamento, ele vai e decide. Não, cara. Antes de tomar a decisão, o juiz tem que intimar, ele tem que falar o seguinte, olha, eu encontrei um problema aqui, ó, resolva esse problema, porque se você não resolver, eu vou decidir. Então, quando ele faz isso, ele não te pega de surpresa. Esse é o princípio da não surpresa. O juiz não pode proferir decisão, mesmo nos casos em que ele age de ofício, hein? Isso é a regra. Ele não pode proferir decisão sem ouvir a parte previamente. Quando eu te ouço, eu estou te concedendo o contraditório. Isso, o que é o contraditório? É o direito de contraditar, de rebater, de alegar. Agora me responde o seguinte, aqui no processo civil qual é a regra? A regra é que o contraditório seja prévio, ou seja, antes da decisão, ou o contraditório seja posterior à decisão. Ora, acabei de te falar, o contraditório como regra no processo civil, ele tem que ser o quê? Prévio, porque você tem direito de ser ouvido previamente antes do juiz decidir. Isso para evitar surpresas. Isso por conta do princípio da não surpresa. Fechou até aí? Mas olha só. Imagina um caso em que eu tenho uma pessoa numa cama de hospital e a pessoa está para morrer. Ela está nas últimas e ela precisa de um medicamento. Se não der esse medicamento para ela, cara, ela vai morrer. Eu te pergunto, o juiz vai ouvir a outra parte para depois decidir? Será que a pessoa vai esperar tudo isso? Será que a vida dela vai aguentar? Não, Ritson, ela não vai aguentar. Então, enfia na cabeça o seguinte, isso é uma regra.
A regra é que o juiz não pode proferir decisão sem antes ouvir a parte, sem antes oportunizar a parte dela se manifestar sobre esses fundamentos. Mas eu tenho exceções. E o código diz lá no artigo 9º mesmo que essa regra ela não se aplica para as tutelas provisórias de urgência, para as tutelas de evidência e para a hipótese da decisão do artigo 701. Ritson, caramba, Ritson, o que é essa tutela de urgência? O que é essa tutela de evidência? Calma, gente, calma, passo a passo. Pessoal, quem quer comer mingau assim que sai da panela, queima a língua, pô. Você quer entender processo civil? Passo a passo. Por hora, você tem que gravar o seguinte: o juiz pode proferir uma decisão sem antes intimar as partes? Não. Por conta de qual princípio? Princípio da não surpresa. Aí eu poderia te perguntar, essa regra aqui é absoluta? Ela não admite exceções? Errado. Existem casos que o juiz pode decidir sem previamente ouvir a parte, que são nesses casos urgentes que nós acabamos de falar, mas nós vamos falar disso mais à frente. Por hora, apenas eu quero que você grave o que eu acabei de dizer. Princípio da não surpresa e o contraditório é prévio. Beleza até aí? Agora, olha só. Agora que eu já sei do princípio da não surpresa, eu quero falar sobre esses 3 pontos aqui. Tu sabe qual é a melhor forma para resolver conflito? Tu sabe quando tu sai no cacete com a patroa sai no cacete contigo? A melhor forma para resolver o conflito é no diálogo, é no consenso. Não existe melhor forma do que o acordo, porque o acordo eu não tenho vencedor nem perdedor, eu tenho empate. E esse empate é a melhor coisa. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma pessoa que ela é condenada, essa pessoa ela não vai estar 100% alegre. Então, a melhor forma para resolver conflito é através do acordo, é através do consenso. E é por isso que o CPC diz o seguinte, que eu vou buscar, sempre que possível, porque tem vezes que não dá, tem vezes que a pessoa não quer entrar em um acordo. Sempre que possível, eu vou buscar o quê? Uma solução consensual dos conflitos. Eu vou fazer o possível para que as partes entrem num acordo. Se elas entrarem num acordo, é a melhor forma. E é interessante que esse acordo, ele não precisa ser só no início do processo, ele pode ser durante o processo. E é até importante tu gravar que essa solução consensual, ela vai ser estimulada pelo advogado, pelos órgãos auxiliares, ela vai ser estimulada inclusive no curso do processo, não é no início. O processo está lá na frente. Eu posso tentar fazer um acordo? Pode. O que eu tenho que gravar para a prova aqui? O juiz, ele tem que estimular o acordo? Tem. Ele só pode estimular o acordo no início do processo. Errado. Ele pode estimular o acordo no curso do processo. E esse acordo, essa solução consensual, ela tem que ser buscada sempre que for possível. Ritson, o acordo é uma forma de resolver conflito? É. Pessoal, a sentença, a jurisdição, é uma das formas que você tem para resolver conflito. Agora imagina o seguinte. Imagina que o teu filho é arteiro. O que teu filho faz? O teu filho pega uma pedra, olha para a casa do vizinho e taca no telhado da casa do vizinho. Pô, quebra o telhado da casa do vizinho. Foi violado o direito do vizinho? Foi. O vizinho tem direito de ter essa proteção judicial? Tem. Ele pode entrar na justiça? Pode. Nenhuma lei pode excluir, que eu já falei para ti isso daí. Beleza, gravei isso daí. Mas, às vezes, o vizinho vai lá na tua casa e... Vizinho, teu filho quebrou meu telhado, eu quero que você pague. Aí tu fala, ó, quanto é que é o telhado lá? Ó, deu R$50. Se você me der 40, acabou a confusão. E peça para o seu filho não fizer mais isso. Aí tu fala, tá bom, pega os R$40. Sabe o que vocês fizeram? Vocês entraram num acordo. Vocês entraram num acordo, entraram num consenso e resolveram o conflito sem a necessidade de entrar na justiça. Então, quando eu tenho um conflito, eu posso resolver esse conflito através de um acordo de forma consensual, mas eu também posso resolver através de uma sentença no juiz e também de outros meios. Eu estou te falando que o Poder Judiciário não é a única forma para resolver conflito. Eu tenho outros meios. Eu tenho, por exemplo, a mediação. Ritson, o que é a mediação? Na mediação, eu vou ter uma figura que é o mediador. Esse mediador é um auxiliar da justiça. O mediador não é juiz, ele é auxiliar da justiça. O mediador vai pegar a parte A e a parte B. E ele vai tentar convencê-las de quê? De que é melhor elas entrarem num acordo. Ele vai mediar, ele não decide. Só que eu também tenho outra forma, que é o quê? A arbitragem. A arbitragem é um pouquinho diferente.
as partes de comum acordo, elas pegam e resolvem o seguinte, ó, em vez de ir no juiz, vamos dar esse problema para um árbitro. Aí o árbitro, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um laudo arbitral, decidindo quem tem direito, quem não tem. A pergunta é, eu posso utilizar a mediação para resolver conflito? Pode. Eu posso utilizar a arbitragem para resolver conflito? Pode. Então, se cair na prova, a única forma para resolver conflito é a jurisdição. É errado. Eu tenho o consenso, que eu posso resolver através de acordo fora do processo ou dentro do processo. Eu também posso resolver através de mediação, e lembre-se, no processo civil é permitida a arbitragem. Beleza até aí? Mas vejam só, tem casos que não tem acordo. Quer que eu te diga um caso que não tem acordo? Chifre. Ritsu, como assim? Olha, tu quer ver o cão chupando manga, amigo? É mulher escorneada. Velho, mulher escorneada, velho, ela é vingativa, velho, é fogo. Mas, porra, tu aprontou, velho. Tu vai sacanear com a mulher? Tem que se lascar mesmo. O que acontece? A mulher tá braba contigo, tu botou chifre nela, e ela pega, entra com ação, ela quer separação judicial, ela quer alimentos, ela quer deixar pelado, velho. Aí vai pra audiência. Chega lá na audiência e tu fica com medo. Tu fica com medo porque assim, ó, tu sabe que tu aprontou com ela, só que tu nunca satisfez ela. Tu fica pagando de garanhão na rua, mas quando tu tava lá no quarto com ela, tu não aguentava nem 15 segundos. Então, cara, ela tá bala contigo. E tu fica com medo, meu Deus do céu. Se ela falar que quando eu tava com ela no quarto, dava 30 segundos, eu já tinha terminado, caramba, bicho, eu tô lascado. Ritson, não. Ritson, esse processo é sigiloso, né? Ei, papai, presta atenção numa coisa. A regra é que os processos são públicos. A regra é que os atos praticados no processo devem ser públicos. Isso tudo por conta do princípio da publicidade. Como regra, o processo tem que ser público, feito a portas abertas. Todo mundo tem o direito a saber o que está acontecendo no processo. E se for um processo eletrônico, do mesmo jeito. Quando eu falo em processo eletrônico, tu entra no site dos tribunais, tem lá consulta pública. A regra é que o processo ele é o quê? Público. Só que tem casos que esse processo não dá para dar publicidade. Ritsu, quando que não dá para dar publicidade? Para respeitar a intimidade, casos relacionados a casamento, mas a gente vai ver isso mais à frente em atos processuais. Quero que você grave apenas o seguinte, que a regra é que os atos do processo, que o processo, ele tem que ser o quê? Público. Só que essa é uma regra. Em alguns casos, o processo vai tramitar em segredo de justiça. E quando ele tramitar em segredo de justiça, quem é que vai participar da audiência? Quem é que vai participar dos atos processuais? As próprias partes, autor e réu, os advogados delas, ou defensores públicos e o Ministério Público. Então, o que você tem que gravar? Regra, o processo ele é público, mas ele pode tramitar em segredo de justiça? Pode, nos casos previstos em lei, que nós vamos estudar mais à frente em atos processuais. Se o processo tiver em segredo de justiça, quem é que vai ter acesso a esses atos? As partes, os advogados, os defensores públicos e os membros do Ministério Público. Beleza até aí? Acontece que o processo, para ter validade, não basta ele ser público. As decisões tomadas, elas também têm que ser o quê? Fundamentadas. E ainda tem mais. Se não for dada a publicidade devida, e se eu tiver uma decisão que não for fundamentada, esse processo está eivado de nulidade. Então, o processo tem que ser público e as decisões fundamentadas sob pena de nulidade. Agora, olha só, é o seguinte. O juiz, que nós estamos falando dele aqui, o juiz pode proferir uma decisão sem oportunizar a parte uma resposta, sem antes ouvir a parte, pode ou não pode? Não. Por conta de qual princípio? Princípio da não surpresa. Então é o seguinte, o princípio da não surpresa é absoluto, ele não admite exceções, certo ou errado? Errado, Ritson. A única forma de resolver conflito é a jurisdição, certo ou errado? Errado. Eu posso usar a arbitragem no processo civil? Posso. Posso utilizar a mediação? Posso. O juiz, sempre que possível, ele vai dar a sentença. Ou o juiz, sempre que possível, vai buscar um consenso, uma decisão consensual. Não, Ritson, sempre que possível, ele vai tentar um acordo, né? Beleza até aí. E lembre-se também que
O juiz, quando ele estiver num processo, ele tem que se atentar, por quê? Porque o processo, os atos do processo têm que ser públicos. E, além disso, as decisões têm que ser o quê? Fundamentadas sobre pena de nulidade. Beleza? Vamos apagar o quadro aqui para a gente finalizar o tema.